Martinho Lutero, o grande reformador, 1483-1546. Mas para Deus é fácil cuidar dos seus filhos. Lutero, regressando a Wittenberg, foi repentinamente rodeado num bosque por um bando de cavaleiros mascarados que, depois de despedirem as pessoas que o acompanhavam, conduziram-no alta noite ao castelo de Wartburgo, perto de Eisenach. Isto foi um estratagema do príncipe da Saxônia para salvar Lutero dos inimigos que planejavam assassiná-lo antes de chegar à casa. No castelo, Lutero passou muitos meses disfarçado. Usou o nome de Cavaleiro Jorge e foi tido como morto. Fiéis servos de Deus oravam dia e noite pelo reformador. As palavras do pintor Alberto Dürer exprimem o sentimento do povo. Ó Deus, se Lutero fosse morto, quem agora nos exporia o Evangelho? Contudo, no seu retiro, livre dos inimigos, foi-lhe concedida a liberdade de escrever, e o mundo logo soube, pela grande quantidade de literatura produzida, que a obra saía de sua pena, e que, de fato, Lutero vivia. O reformador conhecia bem o hebraico e o grego, e em 3 meses tinha vertido todo o Novo Testamento para o alemão. Em poucos meses mais, a obra estava impressa e nas mãos do povo. 100.000 exemplares foram vendidos em 40 anos, além das 52 edições impressas em outras cidades. Era circulação imensa para aquele tempo, mas Lutero não aceitou 1 centavo de direitos. A maior obra de toda a sua vida, sem dúvida, fora a de dar ao povo alemão a Bíblia na sua própria língua, depois de seu retorno a Wittenberg. Já existiam outras traduções, mas escritas numa forma de alemão latinizado que o povo não compreendia. A língua alemã, desse tempo, era um agregado de dialetos, mas Lutero, ao traduzir a Bíblia, deu ao povo a língua que serviu depois a homens como Goethe e Schiller, na elaboração de suas próprias obras. O êxito de Lutero em traduzir as Sagradas Escrituras para o uso das mais humildes verifica-se no fato de que, depois de 4 séculos, sua tradução permanece como a principal. Outra coisa que contribuiu para o êxito da tradução de Lutero é que ele era erudito em hebraico e grego e traduziu direto das línguas originais. Contudo, o valor da sua obra não se baseia tão somente em seus indiscutíveis dotes literários. O que lhe conferiu realidade foi que o reformador conhecia a Bíblia, como ninguém podia conhecê-la, sem primeiro sentir a angústia eterna e achar nas Escrituras a verdadeira e profunda consolação. Lutero conhecia intimamente e amava com sinceridade o autor do livro. O resultado foi que o seu coração abrasou-se com o fogo e poder do Espírito Santo. Foi esse o segredo de ele traduzir tudo para o alemão em tão pouco tempo. Como todos sabem, a fortaleza de Lutero e da Reforma foi a Bíblia. Escreveu de Wartburgo para o seu povo em Wittenberg. Jamais em todo o mundo se escreveu um livro mais fácil de compreender do que a Bíblia. Comparada aos outros livros, é como o sol em contraste com todas as demais luzes. Não vos deixeis levar a abandoná-la sob qualquer pretexto da parte deles. Se vos afastardes dela por um momento, tudo estará perdido. Podem levar-vos para onde quer que desejem. Se permanecerdes com as Escrituras, sereis vitoriosos. Depois de abandonar o hábito de monge, Lutero resolveu deixar por completo a vida monástica, casando-se com Catarina von Bora, freira que também saíra do claustro por ver que tal vida é contra a vontade de Deus. O vulto de Lutero sentado ao lume, com a esposa e 6 filhos que amava ternamente, inspira os homens mais que o grande herói ao apresentar-se perante o legado em Augsburgo. Nos cultos domésticos, a família rodeava um harmônio, com o qual louvavam a Deus juntos. O reformador lia o livro que traduzira para o povo, e depois louvavam a Deus e oravam, até sentirem a presença divina entre eles. Havia entre Lutero e sua esposa profundo amor, de um para com o outro. São de Lutero estas palavras: Sou rico. Deus me deu a minha freira e 3 filhos. Não me importo das dívidas. Catarina paga tudo. Catarina von Bora era estimada por todos. Alguns, de fato, censuravam-na porque era demasiado econômica. Mas que teria acontecido a Martinho Lutero e à família
se ela tivesse feito como ele. Dizia-se que ele, aproveitando-se da doença dela, cedeu seu prato de comida a certo estudante que estava com fome. Não aceitava um kreuzer, moeda, dos seus alunos e recusava vender seus escritos, deixando todo o lucro para os tipógrafos. Nas suas meditações sobre as escrituras, muitas vezes se esquecia das refeições. Ao escrever o comentário sobre o Salmo 23, passou 3 dias no quarto comendo somente pão e sal. Quando a esposa chamou um serralheiro e quebraram a fechadura, acharam-no escrevendo, mergulhado em pensamentos e esquecido de tudo em redor. É difícil concebermos a magnitude das coisas que devemos atualmente a Martinho Lutero. O grande passo que deu para que o povo ficasse livre para servir a Deus, como ele mesmo ensina, está além da nossa compreensão. Era grande músico e escreveu alguns dos hinos mais espirituais cantados atualmente. Compilou o primeiro inário e inaugurou o costume de todos os participantes dos cultos cantarem juntos. Insistiu em que não somente os do sexo masculino, mas também os do feminino, fossem instruídos, tornando-se, assim, o pai das escolas públicas. Antes dele, o sermão dos cultos era de pouca importância, mas Lutero fez do sermão a parte principal do culto. Ele mesmo serviu de exemplo para acentuar esse costume. Era pregador de grande porte. Considerava-se como sendo nada, mas a mensagem saía-lhe do íntimo do coração, e o povo sentia a presença de Deus. Em Zwickau, pregou a um auditório de 25.000 pessoas na praça pública. Calcula-se que tenha escrito 180 volumes na língua materna e quase um número igual em latim. Apesar de sofrer de várias doenças, sempre se esforçava dizendo: se eu morrer na cama, será uma vergonha para o Papa. Os homens geralmente querem atribuir o grande êxito de Lutero à sua extraordinária inteligência e aos seus destacados dons. O fato é que Lutero também tinha o costume de orar horas a fio. Dizia que se não passasse 2 horas de manhã orando, receava que Satanás ganhasse a vitória sobre ele durante o dia. Certo biógrafo seu escreveu: o tempo que ele passa em oração produz o tempo para tudo o que faz. O tempo que passa com a palavra vivificante enche-lhe o coração até transbordar em sermões, correspondência e ensinamentos. Sua esposa contou que as orações de Lutero eram, às vezes, como os pedidos insistentes do seu filhinho Hanschen, confiando na bondade de seu pai. Outras vezes, eram como a luta de um gigante na angústia do combate. Sawyer, autor da História da Igreja Cristã, volume 3, página 406, atesta: Martinho Lutero profetizava, evangelizava, falava línguas e interpretava, revestido de todos os dons do Espírito. Com 62 anos de vida, pregou seu último sermão sobre a seguinte passagem: ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. No mesmo dia, escreveu para a sua querida Catarina: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Amém. Essas palavras constam da última carta que escreveu. Vivia sempre esperando que o Papa conseguisse executar a repetida ameaça de queimá-lo vivo. Contudo, não era essa a vontade de Deus. Cristo o chamou enquanto sofria de um ataque do coração em Eisleben, cidade onde nascera. São estas as últimas palavras de Lutero: vou render o espírito. Então, louvou a Deus em alta voz: ó meu Pai Celeste, meu Deus, meu Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em quem creio e a quem preguei e confessei, amei e louvei. Ó meu querido Senhor Jesus Cristo, encomendo-te a minha pobre alma. Ó meu Pai Celeste, em breve tenho de deixar este corpo, mas sei que ficarei eternamente contigo e que ninguém me pode arrebatar das tuas mãos. Então, depois de recitar João, capítulo 3, versículo 16, 3 vezes, repetiu as palavras: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito, pois tu me resgataste, Deus fiel. Assim, fechou os olhos e adormeceu. Um imenso cortejo de crentes que o amavam ardentemente, com 50 cavaleiros à frente, saiu de Eisleben para Wittenberg. Passando pela porta da cidade onde o reformador queimara a bula de excomunhão, entrou pelas portas da igreja onde, há 29 anos, afixara suas 95 teses. No culto fúnebre, Bugenhagen, o pastor, e Melanchthon,
inseparável companheiro de Lutero, discursaram. Depois, abriram a sepultura, preparada ao lado do púlpito, e ali depositaram o corpo. 14 anos depois, o corpo de Melanchthon achou descanso no outro lado do púlpito. Em redor dos dois, jazem os restos mortais de mais de 90 mestres da universidade. As portas da igreja do castelo, destruídas pelo fogo no bombardeio de Wittenberg em 1760, foram substituídas por portas de bronze em 1812, nas quais estão gravadas as 95 teses. Contudo, este homem que perseverou em oração deixou gravadas, não no metal que perece, mas em centenas de milhões de almas imortais, a palavra de Deus, que dará fruto para toda a eternidade. Nota: os albigenses são considerados os heréticos de maior importância dentro da Igreja Católica durante a Idade Média. Devem seu nome à cidade de Albi, na França. O Papa Inocêncio III lançou a Cruzada Albigense, 1209 ao 1229, que reprimiu seus seguidores de forma brutal. Só pequenos grupos sobreviveram e, mesmo assim, logo foram perseguidos pela Inquisição, até fins do século XIV.